E aí, pessoal, entre os seres vivos há uma diversidade de sistemas respiratórios, né? Entre os animais, no geral, seja racional ou irracional, há uma diversidade de sistemas. Então, as trocas gasosas nos seres vivos ocorrem por difusão, com os gases passando do meio com maior concentração, que é o meio externo, para o meio com menor concentração de gases, né? Esse processo é lento, uma vez que a troca só pode ocorrer entre células e fluidos em contato direto, não havendo um meio pelo qual os gases sejam transportados com maior rapidez. O tamanho de um organismo fica limitado, né? E aí, já que esse processo ocorre nas células mais distantes da superfície, não trocam gases com a eficiência suficiente para se manterem vivas. Então, a difusão é um processo passivo de transporte e alguns fatores podem facilitá-la ou dificultá-la, dependendo do ser vivo, né? Então, em vez de seguir como que ocorre este processo, este transporte. Então, isso pode facilitar ou dificultar, como foi falado, esse processo de difusão. Então, o que influencia? Então, a espessura da superfície, que em alguns casos as substâncias que se difundem devem atravessar vasos ou superfícies para chegar ao seu destino final. Quanto mais delgada for a estrutura, mais eficiente será a difusão. Outro processo dentro do processo de difusão é a hidratação da superfície. É quando as superfícies úmidas auxiliam na difusão, ao contrário de superfícies secas que dificultam. E a outro processo é a diferença de concentração. A diferença de concentração ocorre quanto maior a diferença de concentração entre os meios que trocarão substância, mais eficiente será a difusão entre eles. Então, os animais apresentam estruturas que auxiliam as trocas gasosas, mas alguns, como os poríferos, as realizam por difusão diretamente entre células da superfície corpórea e o ambiente, né? Um sistema mais simples de processo respiratório. Então, a seguir, veremos alguns tipos de trocas gasosas dos animais. Vamos apresentar a vocês quais são essas diferenças, esses tipos de trocas, né? E aí, como vimos no slide anterior, sobre alguns tipos que iríamos ver sobre alguns tipos de trocas gasosas dos animais. Então, temos aqui a respiração cutânea. Né? A respiração cutânea, esse tipo de respiração ocorre por trocas gasosas realizadas entre o ser vivo e o meio externo através da pele. A distribuição dos gases pelo organismo pode ser feita por um sistema circulatório ou por difusão. Esse mecanismo é o principal responsável pela respiração de quinidários, platelminta, anelídeos e alguns moluscos. Esses animais são encontrados em ambientes aquáticos ou úmidos, o que facilita a manutenção da superfície corporal sempre úmida. Em anfíbios, como nós vimos aí na foto, um sapo, né? A respiração cutânea funciona em conjunto com outros mecanismos. Esses animais apresentam desenvolvimento indireto, ou seja, passam por um estágio intermediário de desenvolvimento, e o processo de transformação em adultos para mudanças internas. A maioria das larvas dos anfíbios respiram por brânquias e pela pele. Já os anfíbios adultos respiram pela pele e pelo pulmão. Aí nós temos a foto do sapo cururu, né? Que a respiração dele é cutânea, é complementar, a pulmonar, ou a branquial, dependendo do estágio de vida em que o animal se encontra. Por isso que às vezes quando a gente trisca num sapo, ele fica todo inflado. Isso quer dizer que pela pele também ele é capaz de fazer processo respiratório. Pessoal, a respiração traqueal, né? As trocas gasosas que ocorrem dentro deste processo de respiração, em muitos artrópodes acontece por meio de estruturas chamadas traqueias.
Elas se comunicam com o meio externo através de pequenos orifícios denominados espiráculos, pelos quais ocorre a entrada e a saída de gases. Dentro do organismo, os gases percorrem as traqueias, que se ramificam e se tornam cada vez mais finas, chegando a diversas regiões do corpo do ser vivo. Né? Ao longo do caminho, ocorrem trocas gasosas entre as células e o organismo, e o ar das traqueias. Na respiração traqueal, não há participação do sistema circulatório para o transporte de gases e as trocas gasosas não dependem da água. Isso permite a sobrevivência de alguns animais em ambientes diversos, inclusive muito secos. E aí temos a imagem de um inseto mostrando as suas estruturas de como ocorre esse processo de respiração traqueal, né? Onde as traqueias dos insetos se comunicam com o meio externo, permitindo que o ar entre no organismo e a partir daí eles se ramificam atingindo diversas regiões do corpo do inseto. Bom, pessoal, outro tipo de trocas gasosas dos animais é através da respiração branquial, né? As brânquias são estruturas que podem ser internas ou externas, muito finas e ricamente vascularizadas, rica em sangue, né? Que realizam as trocas gasosas com a água. O sangue ou hemolinfa do animal banha as brânquias, nas quais recebem o oxigênio e liberam o gás carbônico. Aí essas é a principal forma de respiração dos animais aquáticos, como os peixes e alguns moluscos, equinodermos, os crustáceos e anfíbios. E aí, aqui nós temos uma imagem, né, em um peixe, a água proveniente do ambiente passa pelas brânquias, nas quais ocorrem as trocas gasosas com o sangue que irriga essas estruturas. Aí nós temos aqui a entrada de água, o fluxo de água, né? O arco branquial, que são popularmente chamadas de guelras, com seus opérculos onde a água passa. E nesse processo ocorre a troca de oxigênio. O recebimento do oxigênio e a liberação de gás carbônico. Respiração pulmonar, pessoal. Esse tipo de respiração ocorre em que as trocas gasosas com o ambiente passam pelos pulmões, que é um órgão interno que pode apresentar diversas ramificações que aumentam a superfície de trocas gasosas. Então, quanto maior a superfície, maior a quantidade de gás que pode ser trocada. A respiração pulmonar é uma adaptação ao meio terrestre e à superfície das estruturas que formam o pulmão. Precisam estar constantemente úmida para possibilitar a difusão dos gases. Ela ocorre em aves, mamíferos, répteis e alguns peixes, anfíbios e moluscos, né? Existem diferentes organizações nos pulmões dos animais. Nas aves, por exemplo, elas possuem expansões membranosas chamadas de sacos aéreos, que aumenta sua capacidade respiratória e ocupa uma parte considerável do corpo. Assim, o corpo das aves possui grandes espaços ocupados por ar, o que diminui sua densidade e facilita o voo. Pessoal, então vamos ver aqui como ocorre a anatomia e funcionamento do sistema respiratório humano. Vimos dos outros animais, agora vamos ver do sistema respiratório humano. Então, o ar pode entrar no corpo pelas narinas ou pela boca. A superfície das cavidades nasais é recoberta de pelos que o filtram, né? Além disso, a superfície de trocas de todas as vias aéreas é recoberta de muco que capta impurezas e aquece o ar. Assim, quando entra pelo nariz, o ar é filtrado e umedecido, o que reduz a chance de infecções. O ar passa das cavidades nasais para a faringe, seguida para a laringe, na qual se localizam as pregas vocais, e a traqueia que se ramificam em tubos cada vez mais finos, chamados de bronquíolos. E cada bronquíolo termina
nos alvéolos pulmonares, estruturas globulares com paredes muito finas e em contato com os capilares sanguíneos, nos quais ocorrem as trocas gasosas. As trocas gasosas já vão ocorrer já nos alvéolos, não é isso? Então, o sistema respiratório, minha gente, humano é composto de vias aéreas que levam o ar até os alvéolos, localizado nos pulmões, no esquema que vocês estão vendo aí na nossa figura, né? Os vasos em que circula o sangue rico em gás oxigênio estão representados em vermelho e os que conduzem gás rico em gás carbônico estão representados em azul. É assim como funciona o sistema respiratório humano.